Então, a partir de agora, vocês estão sendo filmados, tá bom? Então, uma alegria. Espero que continue sendo filmados, né? Porque deu problema no programa da aula passada e quem viu, viu. Quem não viu, não viu, né? Hoje nós vamos falar de dois temas: virtudes e vida de oração. Como tem bastante tempo, como não temos bastante tempo e o texto é longo, vamos direto ao texto e a gente vai esclarecendo ao longo da leitura. Ok? Vamos lá. Bom dia, Rian. Tudo bom com você? Bom dia, professor. Tô comendo aqui, tá? Opa, não sem problema, ó. Última aula, hein? Perseverou até aqui, hein? Parabéns. Beleza. Então vamos lá. As virtudes. 1803 do Catecismo da Igreja Católica. Vocês estão acompanhando? Então vamos lá. Começa com uma passagem de Filemon, uma carta que São Paulo escreve a Filemon, né? Que diz assim: tudo o que é verdadeiro, nobre e justo, tudo o que é puro, amável e de boa reputação, tudo o que é virtude, digno de louvor, isto deveis ter no pensamento. A virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem, e permite à pessoa não somente praticar atos bons, mas dar o melhor de si mesma. A pessoa virtuosa tende para o bem com todas as suas forças, sensíveis e espirituais. Procura o bem e opta por ele, em atos concretos. O fim de uma vida virtuosa consiste em tornar-te semelhante a Deus. Então a gente estamos falando da virtude, né? Quantas vezes na vida a gente falava: nossa, aquela pessoa é tão virtuosa, nossa, aquela pessoa é tão moral, né? Nossa, aquela pessoa ela faz as coisas corretas. Gente, quando as pessoas buscam fazer, como diz aqui, o bem, com todas as suas forças físicas e espirituais, essa pessoa é uma pessoa virtuosa. O que é a virtude? A virtude é a perfeição dos atos que são praticados. Ou seja, por exemplo, o que é um cozinheiro virtuoso? O cozinheiro virtuoso é aquele que queima o arroz? O cozinheiro virtuoso é aquele que salga o feijão? Não, mas o cozinheiro virtuoso é aquele que cozinha muito bem. A pessoa fala: nossa, a comida dele é muito boa. Não é? Isso seria um cozinheiro virtuoso, ou seja, um cozinheiro que faz bem aquilo que ele se propõe a fazer. Mas será que o cozinheiro que é virtuoso, ele nasceu sendo o bom cozinheiro? Ou ele se tornou um bom cozinheiro? O que vocês acham, Felipe? Felipe? Vamos abrir o microfone, gente, que a gente vai participando aqui, tá? Felipe, você acha que um bom cozinheiro, o chefe de cozinha, ele já nasceu aprendendo isso? Ele já nasceu sabendo isso? Eu acredito no dom, né? No dom. Tipo assim, se uma pessoa já nasceu apta para cozinhar, ela ao longo do tempo ela pode se aperfeiçoar, mas ela pode nascer com o dom. Uhum. Alan, qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu acredito que seja um hábito positivo, uma paixão da pessoa. Uhum. Jean? Então, acredito eu que com o tempo, a pessoa ela vai, como o Felipe disse, a pessoa vai aperfeiçoando. Então, tem pessoas que ela já nasce com o dom, e tem pessoas que não nascem, mas precisam daquele treinamento, daquele estudo para conseguir se tornar um bom cozinheiro. Olha, eu gosto de usar um exemplo do futebol. E as duas opiniões que aconteceu aí corretas. As pessoas podem nascer com dom, ou seja, com uma predisposição a fazer algo. E Deus gosta que seja assim, sabe por quê? Imagina se todo mundo nascesse
com o dom de ser chefe de cozinha? E as outras profissões? E os médicos? E os advogados? Ou seja, tem pessoas que têm predisposição a ser advogado, a trabalhar com coisa jurídica. Tem pessoas que têm predisposição à vida intelectual, à leitura, a ser professor. Tem gente que tem predisposição a trabalho manual. Ou seja, que ela não tem a vontade de exercer o seu pensamento intelectual, mas ela é muito mais na prática, entendeu? E o que isso quer dizer? Que Deus, ele criou cada um com um dom. E tá certo. Mas vamos dizer que, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo do Cristiano Ronaldo, né? Ele é perfeito. Ele é um jogador de futebol virtuoso. Por quê? Porque Cristiano Ronaldo, ele é um jogador que ele não nasceu com todos os dons do futebol. Ele tinha vontade de jogar futebol, nem era o melhor dos jogadores quando ele começou a jogar. Não era um talento nato, mas pelo treino, ele treinou tanto que ele se tornou um dos melhores jogadores do mundo. Pelo treino. Então, pessoal, mesmo que você nasça com um dom, se você não consegue, se você não treina, se você não tem hábitos, agora vem a palavra-chave, hábitos bons, você não vai desenvolver a virtude. Ou seja, um cozinheiro bom é aquele que cozinha todos os dias até ganhar a virtude de ser um perfeito cozinheiro. Um jogador de futebol bom é aquele que treina todos os dias para se tornar um jogador de futebol perfeito. Quando eu falo perfeito, gente, não pense aqui na perfeição no sentido de absoluta infabilidade, nem a absoluta impecabilidade. Isso aí é uma perfeição divina. Deus é perfeito porque Deus, ele tem a perfeição de todas as coisas. Então Deus não erra, Deus não peca, e Deus, ele é perfeito. O ser humano perfeito, ele vai ser perfeito segundo a sua natureza. E a natureza humana, ela é pecável e ela é errável, né? Ou seja, o ser humano, por mais que ele seja bom em algo, ele vai continuar sendo pecador. Vocês estão entendendo? Então, a virtude é essa disposição de você querer fazer o correto, o bem, e você pratica isso todos os dias até que você chega num estado de quase ou total perfeição naquilo que você faz. Certo? E aí que a gente pode dizer, nossa, aquela pessoa é virtuosa, aquela pessoa é tão boa naquilo que faz. Vocês viram que nisso que eu falei, se aplica não só nas coisas da religião, mas em todas as coisas da nossa vida. Então, o que é um advogado virtuoso? Aquele que defende bem seu cliente, né? Aquele que busca a defesa do seu cliente. O que é um professor bom? Aquele que leva em consideração todos os seus alunos, que ensina, né? O que é um catequista bom? Aquele que não foge do catecismo da Igreja Católica. Mas para isso a gente tem que estudar, nós temos que ler, a gente tem que adquirir hábitos bons. E isso, pessoal, é em geral, não é só na vida espiritual, não. Tanto que a primeira coisa que nós vamos falar agora é as virtudes humanas. Certo? Ou seja, a gente vai falar das virtudes do ser humano. Nosso, né? Depois a gente vai falar das virtudes sobrenaturais, aquelas que Deus nos dá. Certo? Então vamos lá. Bom dia, Sônia. Tudo bom? Oi, bom dia, tudo bem? Desculpa, eu tô aqui olhando toda hora para ver se a aula tá gravando. Tá gravando, né? E vamos lá. Então vamos lá. Mãe, você quer ler? Você tem o texto à sua vista? Peraí. Onde é que tá mesmo? No grupo? Isso, tá lá no grupo. Bom dia, Yara, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso Crisma de sexta-feira. Ah, que bom. Bom, vamos lá. Acha o texto aí, pessoal. Felipe, você gostaria de ler hoje também? Sim. O Felipe pode começar enquanto eu acho. O Alan também? O Rian também? Oi, Alan. Oi, Sônia, tudo bem? Oi, tudo bem? Última aula, hein, gente? Parabéns para todos que chegaram até aqui, né? Então vamos lá. Oi, Alan. As virtudes humanas. Felipe, lê para mim.
estão me ouvindo bem? Sim. Tá. As virtudes humanas. As virtudes humanas são atitudes firmes. Disposição eficaz. Pera aí, Felipe. Deu uma cortada no seu som aí. Agora tá ouvindo melhor, né? Isso, bem melhor. Vamos lá. As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis e perfeições habituais da inteligência e da vontade, que regulam os nossos atos e ordenam as nossas paixões e guiam o nosso procedimento segundo a razão e a fé. Confere a facilidade, domínio e alegria para se levar uma vida moralmente boa. O homem virtuoso é aquele que livremente pratica o bem. As virtudes morais são, humanamente adquiridas. São os frutos e os germes de atos moralmente bons e dispõem de todas as potencialidades do ser humano para comungar do amor divino. Então, as virtudes humanas são aquelas que Deus colocou no ser humano naturalmente, certo? Então, você pode perceber, existem pessoas que às vezes não são católicas, mas são pessoas eticamente impecáveis, pessoas boas. E o que é ser uma pessoa virtuosa, humanamente falando? É uma pessoa que pratica o bem livremente. Tipo, eu faço o bem porque eu gosto de fazer o bem. Eu faço o bem não porque eu vou ganhar algo com isso, porque aí não é virtude, né? A pessoa está usando o bem, fazer o bem como algo que seja para ela ganhar outra coisa, né? Visibilidade. Não, a pessoa boa, ela faz o bem livremente. A pessoa humanamente virtuosa, ela usa a sua inteligência e a sua vontade, ou seja, ela usa as capacidades intelectuais, racionais, que Deus deu a ela para fazer o bem. E isso, pessoal, é humanamente possível. Ou seja, é possível para o ser homem, para o ser humano, ser bom, mesmo ele não sendo religioso, certo? Ele vai estar agindo pela graça de Deus, mas muitas vezes ele não vai estar agindo em virtude de uma religião específica. Ele vai estar agindo ele vai estar agindo segundo a natureza racional que Deus deu para ele, porque o ser humano é um ser racional. Como o ser humano é um ser racional, ele consegue identificar o bem, o mal, o justo do injusto. Quem diz isso não é a Bíblia e nem o Catecismo da Igreja Católica. Quem diz isso é o filósofo Aristóteles. Porque o ser humano é diferente das outras espécies humanas? O ser humano é diferente das outras espécies humanas, vai dizer Aristóteles no livro Ética a Nicômaco. Ele vai dizer que o ser humano ele é capaz. Porque você tem animais como as abelhas, as formigas, que elas vivem em comunidade. Já percebeu que formigueiro lá tem um monte de formiga, tem a rainha, né? A colmeia tem a abelha rainha. Mas uma coisa eles não sabem. As abelhas e os animais e as formigas, eles não sabem, por exemplo, que existe o bem, que existe o mal, que existe o certo, que existe o errado, porque eles não são livres. Eles agem conforme o instinto que eles são programados para ser. Vocês entenderam? Eles não são livres, eles não têm racionalidade. Exatamente. Ou seja, pessoal, o ser humano, por ele ter uma alma dada por Deus, ele é capaz de discernir do bem e do mal, o justo do injusto, o errado e o certo. E o nome dessa capacidade é a capacidade moral que o homem tem. E sendo assim, você não tem uma Suprema Corte das Formigas para julgar os casos de formigas que roubaram folhas. Certo? Eles ainda seguem a lei da natureza. Então, um vai brigar com a outra, certo? Para ver quem fica com a folha, ou o operário, a formiga operária já sabe que é para pegar a folha, a formiga guerreira já sabe para guerrear, e cada um vive ordenado assim. O ser humano não, o ser humano precisa de leis. O ser humano precisa estabelecer estamentos jurídicos. O ser humano precisa colocar o certo e o errado das coisas. E isso é perfeitamente humano, da capacidade humana, porque Deus deu essa capacidade racional. Pode falar, Alan.
Felipe, não sei se tem a ver com o contexto da aula, vai ser explicado mais à frente, mas qual a diferença da virtude humana com as virtudes teologais dos teólogos? Porque as virtudes teologais, elas são exclusivas de quem é batizado. Entendeu? Elas são virtudes dadas pela graça de Deus na hora do nosso batismo. Quando o padre ele te batizar, ele vai te dar a capacidade de ter fé, né? Esperança e caridade. Tanto que fé é diferença de crença. As pessoas que não são católicas ou cristãs, elas não têm fé, elas têm crenças. A fé é um dom sobrenatural. É virtude teologal porque ela sai do Theos, ela sai de Deus. E as virtudes humanas, elas são inseridas por Deus na natureza humana. Ou seja, o budista, o taoísta, as pessoas de outras religiões, outras crenças, porque senão você não encontraria bondade nos budistas, por exemplo. Eles são muito caridosos e bons, mas nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo. Dos espíritas, por exemplo. Eles são humanamente bons. Entendeu? E olha que eu não estou entrando aqui na questão do pecado, que é pecado, que não é pecado, se são heréticos, se não são, falta doutrina ou não. Estou falando na questão da humanidade. Humanamente, eles conseguem usar a razão para fazer o bem. E isso é uma capacidade natural do ser humano. Porque o ser humano naturalmente é um ser diferente dos outros animais, porque o ser humano contém alma. Agora, uma pessoa humanamente virtuosa, ela pode salvar a sua alma se ela não conhece nosso Senhor Jesus Cristo, é a única forma de ela salvar a alma dela. Então, sei lá, eu gosto de usar um cidadão lá do Butão, um país lá no meio da Ásia que não tem cristianismo. Se ele usa a razão dele benignamente para fazer o bem, ele está sendo cristão assim, mesmo sem saber quem é Jesus Cristo. Agora a pessoa que ouve nosso Senhor Jesus Cristo e o ignora, mas mesmo assim tem virtudes humanas boas, mas ele ouviu a nosso Senhor Jesus Cristo, então ele tem uma responsabilidade. Vocês estão entendendo como funciona? Então vamos lá. Vamos ler distinções das virtudes cardeais. Felipe, vamos lá, Sônia, lê aí pra mim. Yara, se quiser ler, fica à vontade também, tá? Se você quiser ler, não? Tudo bem, vamos lá. Tá aqui distinções, as virtudes humanas, é mais abaixo? Isso, distinções das virtudes cardeais. Há 4 virtudes que desempenham um papel de charneira, é isso? Isso. Por isso se chamam cardeais. Todas as outras se agrupam em torno delas. São a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Se alguém ama a justiça, o fruto dos seus trabalhos são as virtudes, porque ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza. Com estes e outros nomes, estas virtudes são louvadas em numerosas passagens da Sagrada Escritura. Muito bem. Então, pessoal, aqui nós vamos falar das virtudes cardeais. As virtudes cardeais são virtudes das quais chama cardeais porque elas encabeçam todas as outras, né? Então, todas as outras serão virtudes baseadas nessas. Essas virtudes cardeais, eu comentei um pouquinho na aula sobre os pecados capitais. Não sei se vocês lembram, tinham 7 pecados capitais e as 7 virtudes cardeais. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho cada virtude cardeal, né? Que são virtudes que são importantes, porque diz a palavra aqui em Sabedoria 8:7, se alguém ama a justiça, o fruto dos seus trabalhos são as virtudes. Ou seja, quem ama a justiça, quem ama fazer o que é correto, quem ama a Deus, vai ter como salário as virtudes. É claro, porque quem ama a justiça vai praticar a justiça. Praticando a justiça como hábito, ou seja, não tem virtude se você não tem hábitos virtuosos. Por exemplo, eu não sou virtuoso em arrumar minha cama. Não sou. E se eu não praticar a virtude de todos os dias arrumar a cama, mesmo que eu não queira, um dia de tanto praticar o hábito de arrumar minha cama, eu vou começar a gostar
Ou seja, eu vou amar a justiça. Qual é a justiça? Arrumar a minha cama, porque é um dever meu de organização. Depois eu vou começar não só a arrumar a cama, como a casa toda. Por quê? Porque o salário, se alguém ama a justiça, o fruto dos seus trabalhos são as virtudes. Eu adquiri a virtude da ordem, que é uma virtude. Ou seja, arrumando as coisas, eu vou adquirindo a virtude da ordem. Porque ensina a temperança e a prudência, a justiça e fortaleza. Não existe virtude nos vícios, certo? Ou seja, nas exacerbações. Ou seja, aquela pessoa que tem toque com limpeza. Aquilo não é virtude. Ai, eu tenho, meu Deus, uma poeira. Não. Se a pessoa arrumou tanta cama dela que ela ficou doente por limpeza, então ela exacerbou. A pessoa que não arruma sua cama e é uma relaxada, também ela exacerbou pro lado negativo. A virtude está na onde, então? Vai dizer Aristóteles, o filósofo grego, e depois Santo Tomás de Aquino. A virtude está no meio termo. Então seria importante vocês anotarem isso. Abre aspas. A virtude está no meio termo. Nem nos excessos e nem na falta... e nem na... Qual é a palavra que se usa? Nem na escassez e nem nos excessos. Está no meio termo. A virtude está no meio termo. Aí você pode colocar Aristóteles / Tomás de Aquino. E se a virtude está no meio termo, é outra virtude que a gente tem que pensar aqui. A temperança. A temperança é a virtude que faz que você... já disse, tempero, né? Você sabe quando você vai fazer comida, você bota muito sal? Não dá para comer. Não colocou sal? Não dá para comer também. Tá insosso. A medida certa do sal vai fazer a comida ser boa ou ruim. Tempero, né? Assim os temperos também. Temperança. Ou seja, a virtude que faz a gente equilibrar a nossa vida, nem um excesso negativo, nem um positivo, mas no meio termo, e é no meio termo que está a virtude. Então, olha só, vamos falar agora da virtude da prudência. Eu leio. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática para discernir em qualquer circunstância o nosso verdadeiro bem e para escolher os justos meios para o atingir. O homem prudente vigia os seus passos, diz Provérbios 14:15. Pessoal, aqui tem várias passagens bíblicas que vocês podem estar pegando depois e lendo, tá? Para o André que está chegando agora, seja bem-vindo. A aula hoje é sobre virtudes e vida de oração, tá? O homem sede ponderados e comedidos para poderes orar. Assim diz a primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 7. A prudência é a reta norma da ação, escreve Santo Tomás de Aquino, seguindo Aristóteles. Não se confunde nem com a timidez ou com o medo, nem com a duplicidade ou dissimulação. É chamada auriga virtutum, condutor das virtudes, porque guia as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena a sua conduta segundo estes juízos. Graças a esta virtude, aplicamos sem erros os princípios morais aos casos particulares e ultrapassamos as dúvidas sobre o bem a fazer e o mal a evitar. Gente, pera aí, deixa eu ver esse aqui. Vamos ler mais esse aqui. É a justiça. Ah, não, aqui vai falar da virtude da justiça, só para não misturar. Então a gente está falando aqui da virtude e da prudência. Diz a passagem, o homem prudente vigia os seus passos. Diz outra passagem, que sede ponderados e comedidos para poderes orar. Aqui também tem uma ligação, né? Porque a gente está falando de virtude e vida de oração, né? Não tem virtude cristã sem rezar. O homem e a mulher que não rezam não vai ser virtuoso. Pode ser humanamente virtuoso, mas não sobrenaturalmente virtuoso. E a gente está falando das virtudes cardinais. Aqui, você lembra quando a gente falou dos 7 pecados capitais, que o maior pecado de todos os capitais é o orgulho?
e ele que guia todos os outros? A mesma coisa, a prudência é o que guia todas as virtudes. É uma das mais importantes virtudes, porque ela é a virtude em si mesma. Como assim? Se a virtude está no meio termo, a prudência é justamente isso. Não exagerar nem para o bem, nem para o falso bem, nem para o mal. Certo? O que o homem justo, prudente faz? Ele vigia os seus passos. Certo? Como diz a passagem de Provérbios, ele vigia os seus passos, ele pensa no que vai fazer. Ele não é uma pessoa... Já viu aquelas pessoas que fazem as coisas sem pensar? Depois se arrepende? Já viu aquelas pessoas que falam sem pensar, agem por impulso, certo? Mesmo com boa intenção, são pessoas não prudentes. E a pessoa prudente é a pessoa que vigia os seus passos. Com essa prudência, olha que legal que diz o catecismo. Quando a pessoa é prudente, ela ultrapassa as suas dúvidas e fica bem claro na consciência dela o bem a fazer e o mal a evitar. A pessoa prudente, quando ela tem isso como hábito, ela vai adquirir um fruto, que é uma consciência firme de saber o que é certo, o que é o errado, o que ela tem que fazer e o que ela tem que evitar fazer. O bem que ela precisa fazer e o mal que ela precisa evitar. Alguma dúvida sobre a prudência? Tem muito mais coisa que eu não comentei aqui porque não dá tempo, tá? Mas a leitura ela é autoelucidativa. Mas se algo não ficou claro, por favor, gente, parem e perguntem, tá bom? Virtude da justiça. Alan, vamos lá. A justiça é a virtude moral que consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude da religião. Para os homens, a justiça leva a respeitar os direitos de cada qual e a estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em relação às pessoas e ao bem comum. O homem justo, tantas vezes evocado nos livros santos, distingue-se pela rectidão habitual dos seus pensamentos e da sua conduta para com o próximo. Não cometerás injustiças nos julgamentos. Felipe, o interfone está tocando aqui, eu vou atender. Tá bom. Propriamente Eu continuo, pode deixar. Não cometerás injustiças nos julgamentos. Não favorecerás o pobre, nem será complacente para com os poderosos. Julgará o teu próximo com imparcialidade. Assim diz a palavra em Levítico 19:15. Os senhores, dai aos vossos escravos o que é justo e equitativo, considerando que também vós tendes um Senhor no céu. Pessoal, a virtude da justiça, uma virtude moral que consiste na firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. Então, quem é a pessoa justa? É quem dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Vamos entender isso? O que é Deus, o que é de Deus? O que nós devemos a Deus? A honra, a adoração, a gratidão, tudo. Devemos a existência. E como que nós, neste mundo, prestamos o culto perfeito a nosso Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, pela religião católica. Então, a virtude da religião, a religião em si é uma virtude, certo? A virtude da religião é que nos ajuda a dar a Deus o que é de Deus. E a segunda parte, e aos homens? E o que é de César? O que é de César não é os governantes somente, é o que é dos homens. O que é para dar aos homens é o que lhe é devido. Então, por exemplo, a gente vive em um país de injustiça. O Brasil é um país de injustiça, eu não tenho medo de dizer isso no YouTube nem em nenhum lugar, porque é a verdade. A gente vive num país em que
uma pessoa, eu tava vendo o caso, a pessoa foi numa farmácia, roubou R$ 60 e um leite em pó. Né? Leite em pó. O STF foi pra Suprema Corte o caso dele. Negou, habeas corpus, tudo, vai continuar preso. Certo? Agora, pessoas que... políticos corruptos, comprovadamente condenados, as provas estão sendo sempre anuladas, né? Por quê? Porque os poderosos, eles têm vantagem na justiça do Brasil. E a justiça era para ser uma virtude, mas ela é exacerbada porque diz aqui Levítico. O que diz Levítico? Levítico vai dizer: julgarás o teu próximo com imparcialidade, não favorecendo os pobres só porque ele é pobre, mas também não favorecendo os ricos porque ele é rico. Seja justo. Certo? Bom, no caso do STF ter condenado alguém por roubar, é errado? Depende, se a pessoa não precisava roubar, roubou porque quis, tá certo o STF, mas também não tinha que ser certo eles implacável com os políticos corruptos? Não é isso que nós temos que pensar? Por que dois pesos e duas medidas? Por que eu tô falando casos de injustiças? Para vocês entenderem o que é injustiça. Julgar com imparcialidade e dar ao outro o que é justo por si mesmo. Vai dizer Santo Tomás de Aquino que se um pobre que não tem o que comer pega um pedaço de pão, sei lá, de uma vendinha, ele não está roubando. Porque se alguém tem algo a mais e o outro não tem, é justiça o outro que não tem pegar o que o outro tem a mais. Então não seria roubo. Para Santo Tomás de Aquino é esse caso específico, entendeu? Agora, se a pessoa tem e rouba por malícia, ela deve ser punida. A questão é, cada caso é um caso, e por isso que tem que ter juízes, é por isso que tem que ter judiciário. E a questão é, tem que ser imparcial, tem que ser justo. Tem que julgar com equidade. E também a virtude da justiça é dar ao outro o que lhe é devido. A quem não tem casa, se ela não tem casa porque ela sempre foi pobre, é devido a ela um lugar para morar. E quem faz isso? É o governo. Aqui a gente está falando do social também, entendeu? Se a pessoa não tem o que comer, é dever não só do governo, mas de todos nós alimentarmos aqueles que não têm comida. Porque a justiça é dar aos outros com equidade. Por que não igualdade? Igualdade é tipo assim, vamos dizer que todo mundo aqui vai ganhar R$ 1.500. Para uma pessoa que é solteira, de boa, até sobra. Para uma pessoa que é casada, já vai ficar no prejuízo. E se uma pessoa tem 3 filhos, vai faltar. Então não é igualdade, a Catecismo fala a palavra equidade. Quem tem mais tem que receber mais. Quem tem menos tem que receber menos. E isso é em graus de justiça. Ou seja, se um pai de família com 6 filhos morre e deixa a esposa viúva, a pensão que o governo tem que dar, um exemplo, tem que pensar no contexto da viúva e os 6 filhos. Certo? Vocês estão entendendo? Equidade. Vai ser muito mais para uma viúva que tem 6 filhos, para uma viúva que tem 2. Agora, se fosse igualdade, dava 1.500 para as 2 e chega. Vocês estão entendendo? Então, a justiça é dar ao outro o que lhe é devido. Esse é o conceito da virtude e da justiça. Dar ao outro o que lhe é devido. Alguma dúvida? Pode falar. Ô, Felipe, olhando para a virtude da religião, por que será que a virtude da religião está sendo negada por muitos, não aceitam? Muitas pessoas falam que preferem conhecer Jesus Cristo, mas não quer religião. Teria alguma explicação para isso? Sim, perfeitamente. A resposta é fácil. É porque se a virtude ela é o resultado de hábitos bons e virtuosos, como eu dei o exemplo da cama, se a pessoa não vai para a igreja, se a pessoa não reza, como que ela vai ter a virtude da religião? Né?
Se a pessoa não pratica a religião, como que ela vai ter a virtude de amar a religião? De ser uma pessoa Então, religiosa, saudavelmente religiosa, entendeu? então, cabe aos pais a grande missão de ensinar os seus filhos a religião desde pequenos. Que nem eu faço com meu filho José. Meu filho José, eu já ensinei ele a fazer o sinal da cruz, ele tem 1 ano. Ele faz tudo errado, mas ele já sabe que aquilo ali é diferente. Ele faz que nem o Chaves, né? Sabe que nem o Chaves? Mas ele tem 1 aninho, ele já sabe fazer o sinal da cruz. Tenta, né? Ele já sabe qual é o sentido. Né? Ele já sabe, ele reza no pai. Meu filho já vai e coloca a mão em mim assim. Ele não sabe o que está fazendo, mas os atos que eu estou ensinando para meu filho e minha esposa, nós estamos incutindo nele a virtude do que é sagrado, o que é religioso. E ele vai crescer já sabendo que o que é de Deus e o que é dos homens é dos homens. Ô, Felipe, já tem pessoas que falam assim, ó. Quem é ruim não adianta nem crescer na igreja que vai ser ruim do mesmo jeito. Quem é ladrão não adianta nem crescer na igreja que vai ser ladrão do mesmo jeito. Eu já ouvi pessoas falarem isso. A não ser que a pessoa seja um psicopata, porque ela já nasceu com isso, né? Com a ausência da capacidade de sentir empatia pelos outros, porque o psicopata é uma pessoa que tem ausência de uma parte do cérebro da capacidade de sentir empatia, sentir dó, porque a pessoa já nasce assim, entendeu? Ela já nasce assim. Agora, se você não é um psicopata, você pode mudar de vida pedindo a graça de Deus. Mas não só pedir a graça e ficar parado. A graça supõe a natureza de Santo Tomás de Aquino, ou seja, pede a graça e faz por onde? Faz por onde? Ou seja, tenha os seus hábitos virtuosos. Certo? Então, se uma pessoa... E se não, a aliança de misericórdia pode fechar as portas, né? Porque o que acontece na aliança de misericórdia? Ex-drogado, ex-prostituta, tem ex-tudo. Ex-pastor, ex-candomblé, ex-umbanda, ex-espírita, gente que era boa, só que era de religião errada, gente que era ruim. E todos eles aqui na Aliança de Misericórdia dando testemunho, pregando, edificando, tendo família, vivendo santidade. A salvação é para todos. É claro que a criação que a pessoa tem determina muita coisa, né? Porque ao contrário das virtudes, é os vícios. E muitas pessoas caem em vícios que são difíceis de sair. Certo? Verdade. E tem que ter muita oração, muita paciência. Mas a Aliança de Misericórdia, vamos dizer, a Aliança de Misericórdia, ela quer trazer virtude àquelas que a sociedade diz que são são viciadas, perdidas para sempre. É aí que a Aliança de Misericórdia, Missão Belém entra. A gente vai atrás dos pior, né? É verdade. E traz os pior. E os pior viram os melhor depois, né? É engraçado. É verdade. Então vamos lá. Próxima, alguma dúvida sobre a virtude da justiça? Dá a cada um o que lhe é de direito. Certo? Com equidade. Julgar com imparcialidade. Não favorecer o outro, como diz a palavra em Levítico. Não, ele é pobre, eu vou favorecer ele porque ele é pobre. Não. Mas ele é rico, né? Também não. Imparcialidade. Dá a cada um o que é justo. Muito ao contrário do que acontece no Brasil. Né? Como eu falei, a STF julgou que o cara que roubou R$60 em uma lata de leite pó deveria continuar preso, enquanto petrolão, políticos condenados comprovadamente, com provas anuladas, sendo tudo solto. Né? Tudo anulando. Ou seja, é correto condenar alguém que roubou? Claro que é correto. Mas também é correto condenar os poderosos também, né? Não só os pobres. Certo? E é essa a questão que eu quis dizer com a virtude da justiça. Não teve imparcialidade. É claro que o Brasil é um monstro burocrático do direito. Como assim? O direito do Brasil, ele tem, assim como nas maiores democracias de estados democráticos de direitos, ele tem muito artigo, da jurisprudência, que vai abrindo precedentes. Então você tem muitas pessoas que matam, estupram, assassinam, se é só ter
um bom advogado que ela sai depois da audiência de custódia. Entendeu? Então, assim, o direito, eu admiro muito quem é honesto no mundo do direito. Deve sofrer muito. Deve sofrer muito, vai pro céu. Porque é difícil esse meio, né? Principalmente porque quem é advogado e não segue a vida virtuosa vai cometer injustiça, né? E se cometer injustiça, caraca, eu não queria estar com essa pessoa do lado dela no dia do julgamento final dela, se ela não se arrepender, entendeu? Eu fico pensando o que tem na cabeça da senhora ministra reverendíssima, diviníssima Rosa Weber, que colocou a questão do aborto no STF, né? E colocou um voto dizendo que o bebê não é vida dentro do útero da mãe. Como que a pessoa tem o direito de falar isso? Entendeu? Ou seja, o poder sobe na cabeça de muitos magistrados e eles se acham deuses. Certo? Vão se ver com a justiça divina. Se não se arrepender, eu espero muito que eles dobrem seus joelhos, se arrependam, mas vão se ver com a justiça divina. Vão se ver. Porque eles estão fazendo injustiça contra os indefesos, os menores. Né? Aqueles que não têm direito a advogado. Tem direito a, sei lá, no Brasil tem como falar, eu sou advogado de um feto. Não sei se isso é possível. Né? Tipo, vamos dizer, se a mãe e o pai querem abortar a criança, aí chega uma pessoa, não, vocês não podem abortar a criança porque eu sou advogado dessa criança que ainda não nasceu. Não sei se isso é previsto no direito. Por isso que o nascituro é um dos mais indefesos que existe. E é uma pessoa, com alma, com direito. Certo? E vai tirar o que lhe é devido. O quê? A vida. Vai tirar aquilo que lhe é mais devido de todas as coisas que é a vida. Então justiça é dar a cada um que lhe é de direito. Vamos lá, mãe. É assim, é que eu vi esses dias na internet um cachorro que ganhou na justiça. Porque uma entidade que cuida de animais, né, entrou a mover uma ação em nome do cachorro, né, que estava sendo maltratado lá, e o cachorro ganhou na justiça, ganhou uma indenização, o cachorro. E será que não existe, também, como o cachorro teve direito, ele é um animal, será que não teria ninguém, assim, uma representatividade de alguém que pudesse representar o bebezinho na barriga da mãe? Isso não, é porque os advogados eles podem representar a mulher grávida, o pai da mulher, o pai, né? Mas representar o bebê como um indivíduo já emancipado, eu acho difícil. Eu não sei, eu não tô falando que sim ou não, eu não sei, eu não tenho estudo jurídico suficiente para dizer isso, entendeu? Mas é difícil, né? Estou fazendo assim uma comparação tosca, né? Quer dizer, um cachorro encontra seus direitos, enquanto o bebê na barriga pode perder a vida, né? Então, é o mundo que a gente vive. E vamos lá. E falando das virtudes, a gente pode ver quanto que o mundo está enlouquecido, né? Como que o mundo está viciado, que o vício é o contrário da virtude, né? E quanto que nós podemos estar, às vezes, viciados também, né? Então, vamos olhar e fazer um exame de consciência enquanto vai ter essa aula. Será que eu sou virtuoso? Será que eu tenho buscado essas virtudes que o professor está falando? Será que o professor está buscando isso? Eu já cantei aqui que eu não tenho a virtude da ordem, né? Sou uma bagunça, né? Tem que praticá-la, tem que praticar para adquirir. Vamos lá, continuando. A virtude agora da fortaleza. Alonso, pode ler pra gente? Leio. A fortaleza é a virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a firmeza e a consistência na prossecução do bem, torna firme a decisão de respeitar as tentações e de superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza dá capacidade para vencer o medo, mesmo da morte, e enfrentar a aprovação e as perseguições. Dispõe a ir até a renúncia e ao sacrifício da própria vida,
na defesa de uma causa justa. O Senhor é a minha fortaleza e minha glória. No mundo haveis de sofrer tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Muito bem. Então, pessoal, virtude da fortaleza é a virtude que o Senhor dá, é uma virtude moral da coragem, certo? E Deus coloca no nosso coração essa virtude, mas ela é exercitada através de atos corajosos que nós temos no dia a dia. A virtude da fortaleza é uma virtude excepcional, da qual a gente vence o medo, inclusive o medo da morte, certo? Da provação, das perseguições, das dificuldades da vida. Então é uma virtude que aquelas pessoas medrosas não o têm, né? Então eu vou contar um caso aqui que aconteceu ontem, né? E hoje eu entendo porque aconteceu comigo e com a minha família. Ontem quase acabou o mundo, né? Quem mora aqui em São Paulo sabe o vendaval que deu, certo? E quando eu estava no epicentro do vendaval, lá pelas 4 para 5 da tarde, eu estava na missa. Eu, minha esposa, minha sogra, meu sogro, nossa amiga e meu neném. Durante a missa, quando o padre foi começar a homilia, parecia cena de filme. Começou o vento bater assim, né? Aquele barulho de uvo, sabe? E o teto da igreja começou a cair nas pessoas. Começou o teto da igreja a cair nas pessoas. Atingiu uma senhora lá, graças a Deus não foi grave. E eu percebi que as pessoas ao meu redor, elas estavam em choque. E qual que foi o meu anjo da guarda, mas também essa virtude da fortaleza que está dentro de mim, o que eu fiz? Gritei: amor, protege o José e vai para a capela, que a capela é laje, né? Não ia acontecer. Então comecei a gritar para as pessoas ir para a capela. Depois começava a cair, era meio roleta russa, você não sabia qual parte do teto ia cair. Caía uma parte aqui, pá, caía na frente, depois caía atrás. Então a qualquer momento nós poderíamos levar com telha na cabeça. Olha o perigo. Aí o que eu fiz? Falei para aí o padre falou para todo mundo descer para o salão com muita calma. O padre também teve muita fortaleza, né, meu pároco. E ele desceu com a comunidade para o subsolo da paróquia, que é laje, né? Depois, quando o padre começa uma missa, ele não pode não terminá-la. Então ele tinha que continuar a missa. Então a gente fez uma missa no subsolo da paróquia. Parecia a missa das catacumbas, assim, né? Dos primeiros cristãos, né? A gente ali no subsolo da paróquia. Só que aí tinha as imagens sacras na igreja. Eu me voluntariei e fui lá buscar as imagens sacras. Eu pegava a imagem de um santo para levar para o lugar abrigado e caía teto do meu lado, mas não me atingia. Peguei a imagem de São José, caía pedaço de teto, mas não me atingia. Mas o que eu estou dizendo aqui? Que um frouxo não faz isso. Certo? O covarde, o que não tem a virtude da fortaleza, o covarde ele ia se preocupar mais com a sua própria vida e com o seu bem-estar do que com fazer o que é correto, o que é certo. Por isso que a virtude da fortaleza ela é dada aos mártires. Por quê? Os mártires eles vão morrer por causa de Cristo, né? Então a gente vai lendo lá da história da igreja, que a gente viu a aula de história da igreja. Os mártires, eles não se apresentavam para a morte. Olha, me mata, eu sou cristão, eu quero ir para o céu. Não. Os mártires eles eram capturados, eles eram levados, provados, torturados, e eles não renegavam a nosso Senhor Jesus Cristo. E eles morriam em público, mas eles não negavam a nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer, pessoal? Que os mártires eles só eram capazes de fazer isso por causa da virtude da fortaleza que dava a vontade de eles fazerem a vontade de Deus, apesar do seu medo, apesar das suas limitações, apesar da sua humanidade.
Alguma dúvida, pessoal, sobre a virtude da fortaleza? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui rapidamente a temperança, que a gente termina aqui, nesses últimos 5 minutos, esses tópicos, e a gente já vai para a próxima parte com as virtudes e a graça, tá? Então vamos lá. A temperança é a virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio dos usos dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem, usa os apetites sensíveis, guarda uma sã discrição e não se deixa arrastar pelas paixões do coração. A temperança, muitas vezes, é louvada no Antigo Testamento. Não deixes levar pelas tuas más inclinações e freia teus apetites. No Novo Testamento é chamado de moderação ou sobriedade. Devemos viver com moderação, justiça, piedade no mundo presente. O viver bem é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o proceder, de tal modo que ele dedica um amor incorrupto, íntegro, pela temperança, que mal algum poderá abalar, fortaleza, que ninguém mais serve, justiça, cuida de discernir todas as coisas, para não se deixar surpreender pela astúcia e pela mentira, prudência. Então, pessoal, a temperança ela vem fechar essas 7 virtudes cardeais, né? Qual que é o equivalente dela no negativo, né? É a gula, né? Ou seja, a pessoa, o que é o guloso? Aquele que não só come muita comida, mas aquele que quer tudo em excesso, né? Aquela pessoa, o glutão, né? Aquele que quer tudo para ele. O temperante é aquele que usa bem da sua sexualidade, usa bem da sua dos desejos que tem no seu coração de modo moderado. É muito parecido com a virtude da prudência, mas o temperante ele refreia os seus maus apetites. Ele vai sentir as tentações, só que porque ele é temperante, porque ele não é exagerado, ele vai saber vencer as suas tentações. Ele não vai se estiver numa roda de amigos e essa conversa ir para o lado errado, ele vai saber com maestria falar: ô pessoal, deu minha hora, tchau, tchau, vai embora, entendeu? Ele vai saber que ele vai saber que o quinto copo de cerveja vai lhe fazer mal e que é hora de parar. A pessoa temperante é aquela que sabe viver bem aquilo que Deus lhe deu. Ou seja, diz aqui, a pessoa temperante é que tem um equilíbrio no uso dos bens criados. Ou seja, o que Deus criou, as coisas do mundo, o temperante ele sabe viver bem e usar bem das coisas criadas por Deus. Assim, não sendo um exagerado, não sendo um viciado, ele vai saber gerir bem a criação de Deus. E as pessoas temperantes, elas fazem o bem das coisas criadas. Alguma dúvida? Então, pessoal, vamos trocar de sala, tá bom? Vamos lá, podem sair, vamos trocar de sala, tá bom? Yara, para você que é novo aqui na aula online, o Google Meet só nos permite ficar uma hora, né, dentro da sala. Então a gente tem que sair, trocar de sala, eu vou mandar outro link, você clica e entra, tá bom?
Bom, pessoal, nós estamos voltando para a nossa aula. Temos mais aqui 1 hora, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Vocês têm alguma dúvida sobre as virtudes cardeais, as 7 que nós estudamos? Vocês estão aprendendo bastante? Tá dando para entender? A linguagem tá difícil? Como que tá? Sim, tá tranquilo, professor. Então, beleza. Então, que a gente possa continuar. Agora vamos falar das virtudes e a graça, né? Pessoal, vai dizer o texto assim. Pode ler, mãe? Virtudes e a graça? Peraí. As virtudes e a graça. Seção das virtudes cardeais. Ah, mãe, eu vou lendo enquanto você tenta achar, tá? Achei. É 1810, né? Isso, lê o 1810 e o 1811. As virtudes e a graça. As virtudes humanas, adquiridas pela educação, por atos deliberados e por uma sempre renovada perseverança no esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina, com a ajuda de Deus. Forjam o caráter e facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz ao praticá-las. Não é fácil ao homem ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral. O dom da salvação, que nos veio por Cristo, dá-nos a graça necessária para perseverar na busca das virtudes. Cada qual deve pedir constantemente esta graça de luz e de força, recorrer aos sacramentos, cooperar com o Espírito Santo e seguir os seus apelos a amar o bem e a cautelar-se do mal. Então, pessoal, nós temos aqui essas virtudes que a gente viu. Algumas delas são virtudes da natureza humana, que naturalmente Deus criou um homem para fazer essas virtudes. Porém, a gente sabe do pecado original, a gente sabe da nossa fraqueza, a gente sabe que a gente estudou sobre que nós somos pessoas com uma limitação, né? Muitas vezes queremos fazer o bem e fazemos o quê? O mal. Muitas vezes queremos, mas não podemos. Por quê? Porque nós temos uma limitação da nossa natureza causada pela queda de Adão e Eva. Só que nosso Senhor Jesus Cristo veio por nós, morreu na cruz. Não foi isso que a gente viu no curso todo? Né? De Cristo morreu por nós na cruz, certo? Cristo morreu e por sua morte trouxe para nós a salvação. Então, essas virtudes humanas que é difícil nós praticá-las por causa da nossa inclinação ao pecado, Deus, pelo seu sangue, pela sua redenção, pela sua salvação, irá purificá-las e elevá-las a um grau maior, certo? E como é que nós conseguimos viver uma vida virtuosa, né? Fazer o bem? Diz aqui, o homem virtuoso sente-se feliz ao praticar as virtudes, né? Como que a gente chega nesse estado? A gente pode ser humanamente assim, até que não perfeitamente, mas dá para você ser bom sem a religião. Mas a religião, ela é um meio que Deus quis salvar a humanidade, a religião católica, a fé católica. Então, quando nós procuramos os sacramentos, a Eucaristia, o batismo, né, principalmente a Eucaristia, a confissão, nós ganhamos uma força do alto, da graça, a força da graça. Agora é Deus intervindo, é Deus entrando na nossa natureza, é Deus nos convidando a gente permitir que Ele nos ajude. Então aquilo que é humano será elevado pela graça, ou seja, a graça ela vem da onde? Do sacrifício de Cristo na cruz por nós. E isso, pessoal, é possível para nós pela vida de oração, que a gente vai comentar mais daqui a pouco, pelas virtudes e também pelo frequentar aos sacramentos, ir à Santa Missa, comungar bem, se confessar. Fazendo isso com frequência,
não cometendo os pecados mortais também, mas fazendo isso com frequência, você vai crescer na virtude. Aí você vai ser aquela pessoa que as pessoas, nossa, o André, nossa, ele mudou, né? O que será que aconteceu? E agora ele é tão assim, assado, tipo, positivamente, assim, né? Nossa, a Sônia, minha mãe tem testemunho para contar de como que ela era antes de Cristo e depois de Cristo, né? Minha mãe era conhecida como a mulher da pá virada. Minha mãe era brava, entendeu? Hoje ela é esse amor, essa caridade em pessoa. O que aconteceu? Seguiu a receita do catecismo. E olha que ela nem leu o catecismo, né? Mas a receita do catecismo. Ela encontrou Nosso Senhor Jesus Cristo e deixou que Ele guiasse a vida dela. Vocês estão entendendo? Senhor, eu sei que eu posso, mas eu sei que com a sua graça eu posso mais. Né? Então vamos lá. Virtudes Eu não vou nem falar. Senão. As virtudes. Eu chamava todo mundo pra briga. As virtudes teologais. Agora a gente vai falar das virtudes que vêm do céu. Certo? Rian, sua vez, hein? Vamos lá. Virtudes que vêm do céu. As virtudes teologais. 1812. As virtudes humanas radicam nas virtudes teologais, que adaptam as faculdades do homem à participação na natureza divina. De fato, as virtudes teologais referem-se diretamente a Deus e dispõem os cristãos para viverem em relação com a Santíssima Trindade. Tem Deus uno e trino por origem, motivo e objeto. As virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão, informam e vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para os tornar capazes de proceder como filhos seus e assim merecerem a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. São 3 as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Muito bem. Pessoal, as virtudes teologais, vai dizer assim, as virtudes humanas, elas radicam nas virtudes teologais. Ou seja, o homem que vive bem as virtudes humanas, inevitavelmente vai chegar nas virtudes teologais. Certo? E como que ele vai conseguir isso? Bom, primeiro que as virtudes teologais, elas não são adquiridas humanamente. Elas radicam nas virtudes teologais, mas elas não são algo que você conquista pela sua humanidade. As virtudes teologais, diz aqui o texto, elas são infundidas na alma da pessoa. E como que elas são infundidas na alma da pessoa? Quando a pessoa se torna filho de Deus, né? Ou seja, quando a pessoa se torna filho de Deus, a partir do batismo, aí Deus adota ela, né? Nós somos filhos adotivos de Deus. Deus nos adota. Agora, olha que interessante. Deus, ele nos adota. Isso já dá para, pensando nessa frase, a gente pode ficar 3 dias meditando nela. Deus me adotou. Mas Deus me adotou no batismo. E domingo que vem, sem ser nesse amanhã, no próximo, vocês vão confirmar o seu batismo. Sabe o que significa? Vocês vão confirmar a adoção filial. Vocês irão confirmar, Deus aí vai colocar uma marca de confirmado, que vocês são dotados da fé, da esperança e da caridade. Isso é magnífico, isso é sublime. E é algo que vocês estão há 1 ano se preparando. Bom, no batismo vocês não pediram, Deus me dá fé, esperança e caridade. Vocês eram crianças. Se for adulto, tudo bem. Mas a maioria das pessoas, crianças, elas escolheram, não escolheram por elas, mas o pai e a mãe de vocês confirmaram vocês na fé. Tiveram fé por vocês. Agora no crisma vocês irão dizer para Deus, vocês mesmos, vocês adultos, eu quero. E Deus vai confirmar algo que já está dentro de vocês,
mas ele vai dar a unção do Espírito Santo para que vocês usem da fé, da esperança e da caridade agora no projeto missionário, sabe? De você ser sal da terra e luz do mundo. Vamos entender a fé, a esperança e a caridade. Pessoal, fé. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus, em tudo que Ele nos disse e revelou e que a Santa Igreja nos propõe para acreditarmos, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem entrega-se total e livremente a Deus, e por isso o crente procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá pela fé, diz Romanos 1,17. A fé viva atua pela caridade, Gálatas 5,6. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela, mas sem obras. Sem obras a fé está morta. Tiago 2,26. Privada da esperança e do amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo, nem faz dele um membro vivo do seu corpo. Então, pessoal, o que o catecismo está querendo dizer? Primeiro, a fé é dada por Deus. A fé é o dom da qual nós acreditamos naquilo que nós não vemos. Nós não vemos a Deus, mas nós cremos e temos fé que Ele existe. E não só que Ele existe, depois de tudo aquilo que Ele disse é verdade, nós devemos acreditar. Por exemplo, por que nós temos que ter fé no Evangelho? Como a gente prova? Como a gente vai... A gente fala, como que eu vou provar que o Evangelho existiu de verdade, que as pessoas estavam lá? Eu não estava lá, eu não vi, né? Se a pessoa é assim, a pessoa não está tendo fé, certo? O que é a fé? A fé é crer naquilo que Deus revelou para nós, através da Sagrada Escritura, através da tradição da igreja, através daquilo que está no magistério. Tudo isso aqui que nós estamos lendo, que é o magistério da igreja, que é o catecismo da igreja católica, é artigo de fé. Vamos dizer, são dogmas, né? E nós estamos lendo e refletindo. E a gente pode ter dúvidas? Pode, mas a gente nunca pode negar que não é. Certo? Mas tem pessoas que negam. E essas pessoas que negam, elas faltam-lhes uma virtude. A virtude da fé. E olha que interessante. Deus vai dizer que o dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela. Ou seja, tem pessoas que pecam contra a fé. Porque Deus ele não nos amarra numa questão de não liberdade. Ou seja, mesmo que você seja batizado e crismado, você vai ter tentação contra a fé. Você tem essa fé foi confirmada e ela foi dada do alto, mas você renega ela. E o que acontece? Você acaba cometendo uma heresia ou uma apostasia, ou seja, você acaba negando algo da igreja e indo contra esse dogma da igreja, certo? E isso aconteceu muito na história da igreja. Padres, bispos, né, que foram contra a doutrina da igreja e acabaram sendo excomungados. Alguns se arrependeram, outros não. A gente não viu a história do Lutero? Ele era um padre da igreja. E ele não tinha fé em vários artigos da igreja. E o que aconteceu? Ele acabou se separando da igreja. Vocês estão entendendo? Ou seja, não é porque a pessoa tem fé que ela já está salva. Certo? Então, vai dizer na carta de Tiago 2,23. Sem obras a fé está morta. Então não é só ter fé, mas fazer as obras da fé. Certo? Então, eu creio em tudo. A gente reza lá, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aquilo ali são os artigos da fé. Mas crer somente naquilo não é o suficiente. Mas você tem que... A sua fé tem que se transbordar em obras. Ajudar o próximo. Ter a vida de oração. Certo? Ter a vida sacramental. Exercitar a sua fé. Estudar sobre a sua fé. Senão a sua fé... ela vai ser tentada e você vai pecar contra ela. E você pode se tornar um novo Lutero. Certo? Mas Lutero rezava, não rezava? Ele rezava muito, só que ele rezava sem virtude. Ele rezava exacerbadamente, ele rezava sem fé, ele rezava angustiado e acabou... então não é também rezar, tem que saber rezar. E aí daqui a pouco a gente vai saber como que é que se reza. Né? Fala, mãe.
Então, eu fui no cemitério e encontrei uma mulher que queria me dar um jornal da Universal. Uhum. Aí eu fiquei olhando ela falar assim, eu falei, até que você evangeliza bem. Aí eu virei para ela e falei, só que você está na igreja errada. Para cortar assunto, ela pegou e falou assim para mim, eu fui ministra e fui catequista. Aí eu falei para ela assim, como se você for ministra, catequista, você está aqui, né, você está nessa igreja, então você apostatou da fé. Eu falei para ela, né, você apostatou da fé. Aí ela falou assim, não, é que agora eu encontrei Jesus e agora eu sou feliz. Aí, para não ficar contando toda a história aqui que aconteceu, né, que eu fiquei meia hora discutindo com ela, assim, coisas de fé. Enfim, depois que eu falei algumas coisas para ela, ela ficou com os olhos cheios d'água, com aquela vontade de chorar, e quando eu já ia atacar nela para trazer ela de volta da igreja, para nossa, né? Aí chegou 2 membros da Igreja Universal e puxou ela pelo braço e não me deixou mais conversar com ela. Você vê como as pessoas são atacadas na fé e nem sabem onde estão pisando, nem sabem o que estão fazendo. Enfim, eu acho que eu consegui pôr uma pulguinha atrás da orelha dela e falei para ela, antes deles me puxarem, falei assim, você não vai dormir em paz, porque você saiu da verdadeira fé para ir atrás de ilusão. Enfim, vamos ver o que Deus vai fazer com ela agora, depois disso tudo, né? Porque Santa Sônia, herói da fé católica. Meu Deus, que testemunho lindo, né? Caraca. Gente. Ela já estava chorando. Só que os outros, né, para não perder ela, puxaram ela, eu não consegui falar o resto. Bom, mãe, parabéns. Por isso que eu orgulho de ter minha mãe como minha primeira catequista, né? Ela foi... Não foi o padre Paulo Ricardo, nem o Felipe Aquino, foi Dona Sônia. Vamos lá, ó. Gente, a esperança. Alguma dúvida sobre a fé? Devemos crer que tudo que Deus diz e fez é verdade, porque Ele é Deus e nós não somos. Então, Deus não é homem para mentir. Por isso que nós cremos em tudo que Deus diz. Mas para isso, para crer em Deus, temos que ter a virtude dada por Deus. Ou seja, só tem fé aqueles, só tem verdadeira fé aqueles que são batizados. E quando são batizados, eles recebem o dom da fé para crer de modo perfeito em tudo aquilo que Deus diz. Ou seja, para crer em Deus, você tem que pedir para Deus a graça de Deus para crer em Deus. Né? Tem uma passagem do Evangelho que diz, Senhor, eu não tenho fé, dai-me fé. Nós temos que pedir a fé. Temos que rezar pedindo fé. Se você não tem fé, nem reze pedindo outras coisas. Você só pode rezar pedindo essas coisas se você tem fé. Se você não tem, a sua oração tem que falar, Senhor, dai-me fé. Eu não tenho, mas me dê fé. Isso é um ato de fé. E Deus vai dar fé. Uma coisa que Deus dá... Gente, eu experimentei muito isso na minha vida. Deus, Ele dá e concede fé. É a coisa que Ele dá e eu não vi ninguém, eu pedi para Deus fé e não tive. Pediu errado. Se você pedir sinceramente, Senhor, eu não tenho fé, mas dá-me a graça de ter fé, Ele dá. Aí depois você reza pedindo outras coisas. E a fé é crer naquilo que Deus diz, naquilo que Deus faz. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu creio. Isso é fé. A esperança. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade, pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo, apoiando-nos nas suas forças, não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito. Conservaremos firmemente a esperança que professamos, pois aquele que fez a promessa é fiel, assim diz Hebreus 10, 23. O Espírito Santo que Ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos em esperança herdeiros da vida eterna. A virtude da esperança corresponde ao desejo da felicidade que Deus colocou no coração de todo homem. Assume as esperanças que inspiram as atividades
dos homens, purifica-as, ordena-as para o reino dos céus e protege contra o desânimo, sustenta no abatimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna, o ânimo que a esperança dá, persevera do egoísmo e conduz à felicidade e à caridade. Então a esperança é o seguinte, em poucas palavras, vivemos em um mundo que a gente vê injustiça, não vê injustiça? Vivemos num mundo que a gente vê o mal, não vê o mal? Vivemos num mundo que parece que às vezes os maus vencem, não vencem? Vivemos num mundo que parece que não importa o que nós façamos, parece que o mal vence. E o que é o dom da esperança? É o desejo que Deus colocou no nosso coração da pátria celeste e da felicidade eterna. Bom, e essa virtude vai dar sabedoria aos cristãos da seguinte conclusão: não nasci para este mundo, nasci para viver no céu. A pessoa que tem a consciência que esse mundo é passageiro, a pessoa que tem a consciência de que o céu é o seu lugar e que tudo que acontece nesse mundo vai acabar um dia e que tudo passa, céus e terras passam, mas a palavra do Senhor não passa. Aqueles que creem que no final a justiça será feita, que Jesus vai fazer pela sua graça, por sua virtude, justiça, essa pessoa tem uma esperança na vitória de Deus e ela vai acontecer. E para isso, a esperança é o seguinte: nós não somos feitos para esse mundo, nós somos feitos para o céu. E como é que a gente sabe que nós somos feitos para o céu? Porque nada nesse mundo te faz feliz 100%. Já pensou nisso? Eu tenho meu negócio, eu tenho meus estudos, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, Você pode ter tudo que você quiser. Vai estar no vazio aí no final. Você vai ser feliz, alegre, feliz, mas não vai ser plenamente. Você sempre vai sentir um desejozinho, sabe, de algo a mais. E aí a gente volta lá na primeira aula, ó. Na primeira aula a gente falou do desejo eterno que o ser humano tem de Deus. É como que se nós temos um vazio dentro de nós do tamanho da eternidade de Deus. E se nós tentarmos preencher o nosso vazio com coisas materiais que não são eternas, que são finitas, não infinitas, finitas, passageiras, nós continuaremos tendo no nosso coração o vazio. Porque nada neste mundo pode tapar o buraco que existe dentro de nós, a não ser Deus. Só Deus pode completar o seu coração. E isso é o dom da esperança. Porque você sabe que neste mundo não é possível você ser feliz 100%, plenamente. Mas no céu você sabe que essa felicidade vai ser eterna. E você tem esperança. Porque você não vê o céu. Você tem fé no céu. Quando você morrer, você vai morrer na esperança da vida eterna. E chegando lá você vai ver que a esperança se confirmará. Uma dúvida sobre o dom da esperança? E a caridade. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos Deus sobre todas as coisas, por Ele mesmo e ao próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Jesus faz a caridade um mandamento novo, amando aos seus até o fim, João 13:1, manifesta o amor do Pai que Ele próprio recebe. E os discípulos, amando-se uns aos outros, imitam o amor de Jesus. Amor que eles recebem também em si. É por isso que Jesus diz: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. João 15:9. E ainda, este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Pessoal, na caridade, o amor da caridade diz o seguinte: a caridade é a virtude que nós amamos a Deus, primeiro, porque Ele merece ser amado. Nós não amamos a Deus porque Ele me dá carro, porque Ele me dá casa, porque Ele me deu a vida, porque Ele me criou. A verdadeiro amor a Deus é você amar a Deus pelo aquilo que Ele é, o amor desinteressado. Eu amo a Deus mesmo que eu fosse um mendigo
tetraplégico que passa fome. Eu sou miserável, mas eu amo a Deus porque Ele é santo, bom e sublime. Aí depois de você amar a Deus por aquilo que Ele é, aí sim você ama a Deus pelas coisas que Ele faz por você e pela sua própria existência, certo? Mas primeiro amar a Deus pelaquilo que Ele é. Depois, isso, gente, para a gente ter essa concepção de amar a Deus pelaquilo que Ele é um dom que Deus nos dá. Dom da caridade. É uma virtude. Amar a Deus pelaquilo que Ele é. Depois, amar ao próximo. Certo? E você só ama verdadeiramente, só ama o seu próximo com verdade se você ama a Deus em primeiro lugar. Ou seja, o dom da caridade é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Então, tem amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E se você não se ama? Se você for amar o próximo como a si mesmo e não se ama, com que amor você vai amar o próximo? Se você se maltrata, se você não se ama, como que você vai amar as outras pessoas? Se é para você amar o próximo como a si mesmo. Ora, se você mal se ama, mal amará o próximo. Certo? E como que eu vou saber, como que eu vou me amar para amar o próximo? Amando a Deus, que é fonte do amor, porque vai dizer na carta de João que Deus é amor. Se Deus é amor, e vai dizer João 15, João 15, 9. Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Ou seja, é uma ordem que Cristo dá para nós. Permanecei no meu amor. E qual que é o amor de Deus? É o amor perfeito. O amor de caridade. Muito diferente do amor humano. Ou seja, o que o amor humano vai pregar para nós? O que é o amor hoje que tá por aí, né? Tem um tal de trisal. Nossa, agora não é casal, é trisal, é três, né? Um homem com duas mulheres, três homens. Tem o amor, como diz? O amor plural, né? Relacionamento aberto. Chegou um ser abjeto uma vez na minha vida. Ô Felipe, abre seu relacionamento. Sai fora. Tipo, abre seu relacionamento aí. Vamos conhecer outras pessoas. Aconteceu comigo de verdade. Eu falei, sai fora. Beijei minha aliança e falei, isso não é amor? Mas, gente, isso não é amor. O que é relacionamento aberto? Eu tenho minha namorada, mas eu deixo a minha namorada ficar com outros homens. E ela pode deixar eu ficar com outras mulheres. O que é isso? Que tipo de amor é esse? É um amor egoísta. É um amor eros. Ou seja, é um amor de erotização exacerbado para o mal. O amor é o dinheiro. Você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter. É um amor filia, o amor de filiação. E quando acaba o dinheiro, muitas pessoas vão te abandonar. Se as pessoas te amam pelo seu dinheiro, quando acabar o dinheiro, eles vão te abandonar. Se as pessoas te amam por algo que você tem, ou você ama alguém por causa que ela tem algo que você gosta, quando acabar essa coisa, você vai abandonar e vão te abandonar. Agora, o amor de Deus, o amor caridade, é o amor ágape, é o amor incondicional, é o amor que não abandona, é o amor que ama incondicionalmente. E é assim que nós devemos amar a Deus, porque é assim que Deus nos ama. E amando assim a Deus, e Deus nos amando assim, nós seremos capazes de amar o próximo de modo desinteressado. Mas como a virtude você tem que exercitar, se você não faz atos de amor, você não vai amar. Se você não acorda de madrugada para dar a amamentação para o seu filho, como que você vai amar o seu filho de verdade? Né? Se você não se sacrifica pelo próximo, como que você vai amar o próximo? E o maior exemplo de amor foi dado na cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo amou-nos e amou-nos até a morte de cruz. Morte e morte de cruz. Para se sacrificar por nós. Tendo essas virtudes em vida, a gente começa a pensar na vida de oração. Não dá para chegar no céu, não dá para ser santo se você não reza. Então, o tópico agora é a oração na vida cristã. 2558 vai dizer assim. E
A gente vai falar rapidamente, tá, gente? Por causa do tempo, tá? 2518 vai dizer assim: mistério admirável da nossa fé. A igreja processa-o no símbolo dos apóstolos. Primeira parte, celebra-o na liturgia sacramental. Segunda parte, para que a vida dos fiéis seja configurada com Cristo no Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Terceira parte, esse mistério exige, portanto, que os fiéis nele creiam, celebrem e dele vivam. Uma relação viva, pessoal com Deus. Vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração. O que é a oração? Vai dizer um padre da igreja, um papa. Para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão, de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. A oração é principalmente dirigida ao Pai, igualmente se dirige a Jesus, nomeadamente pela vocação do seu santo nome, Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor. Filho de Deus, Senhor, tende piedade de nós, pecadores. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. A igreja convida-os a invocar o Espírito Santo, o mestre interior da oração cristã, em virtude da sua singular cooperação com a ação do Espírito Santo. A igreja gosta de orar em comunhão com a Virgem Maria para enaltecer com ela as grandes coisas que Deus nele realizou, para desconfiar súplicas e louvores. Então, o que é a oração? A oração é a nossa comunicação com Deus. E Deus, ou seja, a gente não conversa, nós estamos conversando aqui, eu não converso com a minha mãe, por isso que na língua portuguesa, quando você tem uma frase, a gente chama frase de quê? Oração, certo? Então, essa oração aqui, essa aqui, da língua portuguesa, quer dizer, é comunicação, o que você está querendo dizer. Então a oração é um diálogo. Assim como eu vou orar com a minha mãe, vou conversar com ela. E eu vou dizer para ela o que eu sinto e ela vai me responder. Assim é também nós com Deus. Nós rezamos a Deus, então nós nos comunicamos com Deus. E é oração porque Deus responde. Deus responde às nossas orações. Mas a oração cristã, né, gente? Então a oração cristã é uma oração trinitária. Nós já começamos a oração fazendo o quê? Se você não faz isso antes de orar, comece. A gente começa a oração fazendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda oração ela é dirigida a Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo. A oração cristã é trinitária. Certo? Então, até um puxão de orelha aí para a gente que é carismático. Quando a gente vai pedir o Espírito Santo, tem fórmula, não é só vem Espírito Santo do nada, não. Deus Pai, por Jesus Cristo, enviar o Espírito Santo, aí você clama o Espírito. Mas você pediu por Deus Pai, por intervenção de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Né? Ou seja, a oração é a nossa comunicação com a Trindade Santa. E faz com que Deus fale aos nossos corações. E como é que Deus fala aos nossos corações? Nós vamos ver os tipos de oração e como é que Deus nos comunica com nós através dela. Oração vocal é o primeiro passo da oração. Eu não sei rezar. Vou rezar que nem um São Padre Pio? Vou rezar que nem uma Santa Teresa d'Ávila? Humildade. Felipe, eu não sei rezar. Então qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Oração vocal. O que é oração vocal? Pode ler, mãe. Quer que eu leia? Pode ler, Felipe. Tá. Pela sua palavra, Deus fala ao homem. É nas palavras mentais ou vocais que a nossa oração toma corpo. Mas o mais importante é a presença do coração, aquele a quem falamos na oração. Que a nossa oração seja atendida não depende da quantidade de palavras, mas do fervor das nossas almas. Continue.
A oração vocal é um elemento indispensável da vida cristã. Aos discípulos, atraído pela oração silenciosa do seu mestre. Esse ensina-lhes uma oração vocal, o Pai Nosso. Jesus não rezou apenas as orações litúrgicas das sinagogas, e os evangelhos mostram-lhes elevar a voz para exprimir sua oração pessoal, desde a bênção exultante do Pai até a desolação do Getsemane. Getsemane, muito bem. Então a oração vocal é a oração que a gente fala. Ou seja, oração vocal é o primeiro passo para você aprender a rezar. Aprende a rezar o Pai Nosso. Jesus ensinou o Pai Nosso. E ele rezou isso em voz alta. Pai Nosso, que sai do céu. Depois, aprende a rezar a Ave Maria. A gente leu ali em cima que a igreja ora com a Virgem Maria. Nós pedimos, a oração da igreja ela é trinitária, mas a gente ora com a Virgem Maria. Por que a Virgem Maria? Porque a Virgem Maria é modelo de oração. A Virgem Maria nos ensina a rezar. E a Virgem Maria também faz uma oração vocal, o Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, e etc. Né? Ou seja, a oração vocal é a oração que nós falamos, e são orações que podem ser fórmulas já feitas, certo? Ave Maria, o Pai Nosso. Ou pode ser uma oração espontânea, desde que você fale, ó. Você pode se ajoelhar e falar, ó Senhor, hoje estou aqui diante de Ti, na Tua presença, para agradecer por esse dia. Você está falando, é vocal. Oração vocal é a oração que você faz em voz alta. E ela é boa para você aprender a rezar. Ou as orações prontas, ou as espontâneas. Mas qual que é a questão da oração vocal e de todas as outras orações? Não é a quantidade de palavras que você fala, mas a qualidade da sua oração. É onde está seu coração na hora que você está rezando. Ah, eu vou rezar porque está na hora de rezar. Você ajoelha lá, Ave Maria, de graça, pronto. Opa, sou um bom cristão, já cumpri com a minha regra de oração do dia. Vamos, sei lá, comer pizza? Vamos... Não, na hora da oração, você e Deus deve ser o momento mais sublime do seu dia. Então, o seu coração tem que estar em Deus na hora de rezar. É difícil, é. Vai ser todo dia que você vai estar focado? Não vai ser todo dia. Sua oração porque você não está focado foi inválida? Não. Sua vocação é válida, sua oração é válida. Mas a sua oração vai dar frutos quando você ser uma comunhão de corações. O seu coração com o coração de Jesus. Certo? E nisso a Virgem Maria, ela ajuda. Ela fica ali, mediando, né? Ela fica ali entre você e Jesus. Por que a Virgem Maria? Porque a Virgem Maria conhece Nosso Senhor. Ela foi mãe do Nosso Senhor. Ela foi esposa do Espírito Santo. E ela foi filha de Deus Pai. Olha que graça. A Virgem Maria, ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Ou seja, a Virgem Maria é a manifestação da ação da Trindade no mundo. Né? Porque a Virgem Maria é uma criatura. Ela não é deusa. A Virgem Maria é uma criatura. Só que ela foi envolvida pela Trindade nesse mistério que só ela pode ser. Então a Virgem Maria, ela é a medianeira das graças. Né? A Virgem Maria, ela leva nós até Jesus. Né? Por isso que na oração vocal, a oração da Ave Maria é a minha predileta. O terço, quando a gente reza Ave Maria, cheia de graça 50, vai rezar o rosário 200. Se você, aquilo ali você está pedindo pela Virgem Maria e contemplando a vida de Jesus. Ou seja, Maria leva até Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Aí a gente pode subir para um grau de oração mais elevado, que é o grau da meditação, que é o segundo passo. Assim que você já está rezando vocalmente bem, você pode subir de grau. A meditação. A meditação é, sobretudo, uma busca. O espírito procura compreender o porquê e como da vida cristã, para aderir e corresponder ao que o Senhor lhe pede. Exige uma atenção difícil de disciplinar. Habitualmente, recorre-se à ajuda de um livro, e os cristãos não têm falta deles, a Sagrada Escritura,
em especial o Evangelho, os santos ícones, as imagens, os textos litúrgicos do dia ou do tempo, os escritos dos padres espirituais, as obras de espiritualidade, o grande livro da criação e o da história, a página do hoje de Deus. O que pode... Peraí. Aqui, meditação é isso aqui. Pessoal, oração de meditação é quando você já faz uma oração buscando ruminar as palavras. Então, você sempre vai fazer ela com a ajuda de um livro espiritual. Então, pode ser a Bíblia, você pega o Evangelho do dia, lê o Evangelho do dia e reza com as palavras do Evangelho do dia, mas meditando aqui, ó, na sua mente e no seu coração. Isso exige uma disciplina maior do que a oração vocal. Então você tem que ter um espaço propício, um espaço silencioso, certo? Por isso que é um grau a mais, né? E nisso você vai lá ler, tem um livro de meditação muito bom, recomendo a todos, que é A Imitação de Cristo, né, de Tomás de Kempis. É um livro maravilhoso, mas você tem os livros dos santos, os evangelhos. Então, munição para a guerra nós temos. Munição para a oração nós temos. A questão é se seu coração consegue parar e meditar. Aí, você tem que trabalhar a sua ansiedade. Você tem que porque na oração de meditação, você vai ruminar aquelas palavras e vai extrair o suco, né? É como se a gente pegasse os livros e tirasse um suco assim, né? E tomasse, né? Você tem que ter um trabalhinho ali de você pegar as imagens e se imaginar. Por exemplo, uma técnica de meditação é a Lexio Divina, que você lê as escrituras e você faz um exercício imaginativo de se imaginar ali naquela escritura, né? Por exemplo, na Lexio Divina você tem você tem a meditação da qual você, por exemplo, você está lá lendo o Evangelho da Santa Ceia, você, na sua meditação, você vai tentar se colocar ali no meio dos discípulos, né? E tentar imaginar aquela cena. E ali você vai viver com mais profundidade o mistério da oração, o diálogo do coração seu com o de Deus. E Deus, ele pode, através da oração de meditação, te dar... Você pode ouvir a voz de Deus, ou literalmente Deus, ele pode falar no seu ouvido, você ouvir uma voz, ou você pode sentir algo no seu coração que seja uma vontade de Deus. Nossa, eu senti que hoje eu tenho que me confessar. Nossa, eu senti que hoje eu tenho que dar uma esmola. Aí isso é a vontade de Deus para a sua vida. Certo? Mas cuidado que na oração, às vezes, o chifrudo vai entrar para atrapalhar também. Né? Porque Jesus orava no deserto. E ele orava, e a oração é um combate. Gente, é um diálogo com Deus, mas a oração também é um combate. Quando nós oramos, nós colocamos terror no inferno. Então o Satanás vai vir para cima de você. Quando você decidir ter uma vida de oração, Satanás vai te atacar. Né? Mas é pela oração, a mesma oração que atiça o Satanás é a que vai te defender dele. 2709. Vamos falar agora da oração de contemplação. Né? E vai dizer o seguinte, e para terminar, né? O que é a contemplação? Responde Santa Teresa. Outra coisa não é, a meu parecer, a oração mental, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. A contemplação procura aquele que o meu coração ama, que é Jesus, e nele o Pai. Ele é procurado porque desejá-lo é sempre o princípio do amor, e é procurado na fé pura. Esta fé que nos faz nascer dele e viver nele. Nessa modalidade de oração, pode ainda meditar-se, todavia, o olhar vai todo para o Senhor. Gente, eu não vou ler mais não, porque a gente ainda tem que ter os recados, essas coisas, tá? Mas depois vocês podem ler mais sobre a oração de contemplação. Mas a oração de contemplação, em resumo, é o grau maior de oração. Na oração de meditação, a gente pode meditar na Virgem Maria, nós meditamos nas imagens que tem, a gente está lá rezando o terço, que é uma oração vocal e meditativa ao mesmo tempo,
Você está lá rezando, mas você, por exemplo, primeiro mistério do terço, meditamos o anúncio do anjo Gabriel. Então você vai imaginar o anjo Gabriel falando com a Virgem Maria, falando que ela vai ser a mãe de Jesus. Mas a oração de contemplação é solidão, você e Deus. Contemplação, o olhar da sua oração vai todo para o Senhor. Vai todo para o Senhor. Na oração de contemplação, você vai viver momentos sublimes entre você e Jesus. E ali vai ter o chamado, o toque da graça de Deus. E se você for uma pessoa muito santa, assim, de sétima morada, né, uma pessoa que chegou ao grau máximo da santidade, ela vive sempre em contemplação. Ou seja, São Padre Pio, o que é a oração de contemplação em suma? É a oração mental, que você faz a sós, você e Deus. Só que tem santos que conseguem estar a sós com Deus, mesmo estando com as pessoas. São Padre Pio sempre estava com as pessoas, confessando, celebrando missa, mas a mente dele, a alma dele, estava já em matrimônio espiritual com Jesus. Ou seja, ele conseguia meditar, contemplar Jesus Cristo e conversar com você assim como eu falo com você. Mas como que a gente pode chegar na oração de contemplação? A gente tem que primeiro saber rezar vocalmente. A gente tem que saber rezar Ave Maria, Pai Nosso, creio. Né? Depois a gente tem que saber meditar, ou seja, rezar com a Bíblia, rezar com os livros. E depois Deus vai te chamar para uma oração mais solitária. Que é uma oração que é aquela que você entra no quarto, fecha a porta e fala diretamente ao Pai que está nos céus. E é uma oração solitária. Mas, por exemplo, pai de família às vezes não vai ter a chance de ter uma vida de contemplação. Porque tem a família, tem os filhos. Quem é que tem a oração de contemplação na perfeição? Os padres, os monges, né? Por isso que... Mas nós podemos sim ter meditação e oração vocal. E contemplação quando for o caso. Caramba, hoje eu estou de folga. Vou reservar um tempo para contemplar. Mas, graças a Deus, existe um modo para você fazer a oração de contemplação que é perfeito, que é a adoração ao Santíssimo Sacramento, com Jesus exposto. E na nossa Igreja da Boa Morte você pode ir, porque a oração de contemplação ela vai buscar, o ser humano vai buscar a Deus e apenas a Deus, e ficar ali contemplando a essência do Senhor. A Eucaristia, ela é a presença de Cristo na Terra. Ou seja, quando você está em casa, trancado, rezando, você busca a presença do Senhor. A Eucaristia é a certeza da presença do Senhor na sua frente. Por isso que Santa Teresa d'Ávila, São Padre Pio, quando eles estavam em adoração eucarística, eles perdiam a noção do tempo, eles ficavam, né? Tinha que ver, você já está aí há 4 horas, nossa, parecia 4 minutos. Por quê? Eles se perdiam na presença do Senhor. Quando chega aqui no 3º grau da contemplação, já é um grau em que você ama tanto ao Senhor que você já não quer mais